de volta com o Educador em Entrevista aqui na companhia da doutora Thaís Caruano. Nós estamos falando um pouquinho a respeito de previdência. Thaís, obrigado pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. É sempre um grande prazer estar aqui. Bom, a gente tem discutido previdência já há algum bom tempo, né? Porque se fala da questão da reforma, se vota uma parte, vai para o Congresso, depois para o Senado, se discute, se rediscute. E em novembro nós tivemos já algumas mudanças no que foi pontuado, né, a respeito do que vem por aí. Então, 13 de novembro, né, entrou a lei em vigor da reforma da Previdência. Alguns pontos já entraram em vigor de forma imediata. Então, é muito interessante as pessoas analisarem toda a sua vida em relação aos trabalhos que foram realizados e verificar se até 12 de novembro a pessoa consegue preencher os requisitos com base na lei anterior, que com certeza é muito mais vantajosa do que a lei que passou a vigorar a partir de 13 de novembro. Quais são as questões assim, mais polêmicas e que se extinguiram? Né, muitas coisas acabaram mesmo. Então, a primeira questão é a forma de cálculo. Então, necessariamente, quem entrou com a aposentadoria após 12 de novembro, a forma de cálculo da aposentadoria foi alterada. Então, ao invés de se considerar todos os salários, então como que era feito o cálculo antes? Se considerava todos os salários de julho de 94 até o dia do pedido da aposentadoria, porém retirava os 20% menores salários. Então os 20% menores salários eram retirados desse cálculo e com isso o valor da aposentadoria necessariamente ficava maior. Agora, a partir da reforma, como que ficou? Esses 20% menores salários não serão retirados. Então, para fazer a média salarial da pessoa, já vai necessariamente ocorrer aí uma redução. Então, as pessoas que conseguirem comprovar que preencheram os requisitos antes da lei entrar em vigor, é muito interessante para tentar pegar as regras anteriores, o que com certeza ajuda tanto em relação a valores de aposentadoria, quanto em relação à idade da pessoa para ela se aposentar, porque ela acaba aposentando mais jovem, né, desde que seja com as regras anteriores. Uma questão também que mudou de forma drasticamente com a reforma agora de novembro, foi a questão que nós não temos mais a aposentadoria por tempo de contribuição. Antes, a pessoa ela trabalhava, o homem trabalhava por 35 anos ou a mulher por 30 anos, trabalhando esse tempo, com qualquer idade, a pessoa já conseguia aposentar. E aí agora não. Agora nós temos idade mínima, nós temos outras questões. Mas as pessoas têm que ficar atentas também, porque quem já está contribuindo há um bom tempo, também existem as regras de transição. E essas regras de transição vão auxiliar, né, para a pessoa ela não ficar totalmente nas regras novas e sofrer muito, né, com essa questão das alterações. Então é bom sim ficar bem atento, a analisar caso a caso e verificar qual é a melhor opção para a pessoa. E é interessante pensar nisso, né, que cada caso é um caso, tem que ser analisado especificamente e tem que ser avaliado aí como um todo para ver onde se encaixa melhor. Com certeza. Uma das alterações também é a questão da idade, a aposentadoria por idade das mulheres também mudou, né? Então, antes eram 60 anos, agora passou para 62 anos. E dos homens, a aposentadoria por idade era de 65 anos, permaneceu a mesma idade. E só que das mulheres, esse ano ainda, quem completou 60 anos no ano de 2019, ainda vai aposentar com 60 anos. Porém, o ano que vem, as mulheres não aposentam mais com 60 anos, aposentam com 60 anos e meio. Vai aumentando meio ano por ano até chegarmos aos 62 anos. Então, a aposentadoria por idade da mulher passou para 62 anos, né, que anteriormente eram 60 anos, e do homem permaneceu para 65 anos. E o tempo de contribuição? O tempo de contribuição para as mulheres continua 15 anos de contribuição, então 62 anos de idade, 15 anos de contribuição. E para os homens, continua, né, 65 anos de idade, aumentou 5 anos de contribuição. Então, ao invés de 15 anos de contribuição, passou para 20. Porém, quem começou a contribuir para a Previdência, quem entrou no mercado de trabalho antes de 13 de novembro, a quantidade continua 15 anos. Então, a maioria das pessoas, na verdade, vão prosseguir com essa questão dos 15 anos e apenas quem entrou no mercado de trabalho após a reforma que vão ter que contribuir por um período de 20 anos. Então, é bom ficar bem atento a essa questão. Quem começou a contribuir um dia antes da reforma conseguiu ainda manter os 15 anos. Quem entrou no mercado de trabalho após, os homens, né, vão ter que trabalhar 20 anos, porque a mulher continua com 15 anos de contribuição. Nós falávamos das mudanças de novembro e agora se discute também a mudança previdenciária no Senado.
com uma discussão grande aí de possíveis mudanças na mudança. Eles estão fazendo várias PECs paralelas, né, para tentar alterar o que já foi mudado, né? Então eles querem mudar essa questão mesmo que eu comentei, que cada ano vai aumentar meio ano, eles querem fazer isso de forma mais progressiva, ampliar esse período de transição. Tem algumas questões também da aposentadoria especial que eles querem alterar. Então essas são algumas questões de PECs paralelas que estão correndo e provavelmente vão alterar. Só que tem algumas questões que necessariamente vão entrar em vigor agora, provavelmente, né, agora eles já entram até em recesso, vão entrar em vigor a partir de 1º de janeiro. Então, a partir de 1º de janeiro, uma das questões que vão alterar é o aumento da pontuação. O que acontece agora em 2019? A pessoa que somar a idade com o tempo de contribuição, as mulheres que conseguirem 86 pontos e os homens que conseguirem 96 pontos, conseguem aposentar. Então, as mulheres precisam de 86 pontos, os homens 96, conseguem aposentadoria. Porém, é bom ficar bem atento, que na verdade tem que somar a idade com o tempo de contribuição. Mas o tempo de contribuição mínimo para as mulheres devem ser de 30 anos e o tempo de contribuição mínimo para os homens devem ser de 35 anos. Então, a mulher ela tem que ter 30 anos, somado a sua idade, e dar 86 pontos, e o homem deve ter 35 anos, somado a sua idade, e deve dar 96 pontos. Qual é a vantagem dessa aposentadoria? É uma das melhores aposentadorias que tem, porque ela fica 100%. Então, o valor dela é 100%. Sendo 100%, com certeza é muito vantajoso, né? 100% da média de salários, de julho de 94 até hoje. Então, com certeza, assim, é muito interessante esse tipo de aposentadoria. Porém, a partir de 1º de janeiro, ao invés de 86 e 96 pontos, vai aumentar 1 ponto. Então, de 86 passa para 87 pontos e de 96, né, passa para 97 pontos. Então, nós vamos aumentar 1 ponto aí cada e vai aumentando 1 ponto por ano. Então, é interessante quem aí verificar, né, a pessoa quando que ela preenche os requisitos, se conseguir dar entrada nessa aposentadoria por pontos é muito interessante. Lembrando que em 2020 aumenta 1 ponto, porém a pessoa ela sempre ganha 2 pontos por ano quando ela continua trabalhando. Então, aumenta 1 ponto, só que a pessoa que continua trabalhando, ela ganha 1 ponto de carteira de trabalho por continuar trabalhando e ela ganha mais 1 ponto em razão da idade. Então, a pessoa ela ganha 2 pontos por ano e a lei está prevendo essa alteração de ir aumentando 1 ponto por ano. Aí tem que fazer as contas para verificar quando que vai preencher totalmente os requisitos para dar certo a aposentadoria. Perfeito. E tem essa questão, né, muito prática, né, que se possível, né, olha, estou na informalidade ou alguma coisa assim, continuar contribuindo, né, porque muitas vezes se deixa de lado a contribuição e aí a pessoa acaba perdendo, inclusive, a proteção que a Previdência dá. Não, com certeza. Tem várias formas de contribuição, então é sempre analisar qual é a mais viável e é sempre muito importante a pessoa se permanecer contribuindo, porque isso é importante para a pessoa se manter segurada do INSS. Essa é uma das questões assim mais importantes, tá? Uma outra alteração que nós vamos ter agora, aí são para as pessoas que já estão no mercado de trabalho, então já estão contribuindo, estão com um tempo de contribuição razoável. É a idade mínima para quem está atingindo a questão do tempo de contribuição. Então vai ter uma idade mínima para a aposentadoria dos homens de 61 anos e das mulheres de 56 anos. Isso é para quem já está atingindo, no caso, os 35 anos para os homens e os 30 anos para a mulher. Isso que além de atingir a idade, tem que atingir também um tempo mínimo de contribuição. É bom ficar bem atento. Para os professores eles aposentam com 5 anos a menos de contribuição. Então, as mulheres, elas aposentam aos 25 anos de contribuição e os homens, eles aposentam aos 30 anos de contribuição. Esse tempo reduzido de 5 anos, eles vão permanecer, porém, vai ocorrer uma idade mínima. Então, a professora ela vai continuar aposentando com 25 anos de contribuição, até 13 de novembro aposentava com qualquer idade e atualmente vai aposentar apenas aos 51 anos e os homens aos 56 anos. Lembrando que essas regras para os professores são para as escolas particulares. As escolas públicas do estado e as escolas que são federais, né, do governo federal, elas existem regras próprias que aí deve ser analisada individualmente. Essa questão da idade mínima de 51 anos para a mulher, 56 anos para o homem, com 25 anos de contribuição, acontece para as escolas particulares e é uma regra que anteriormente nós não tínhamos. Então é uma questão aí bem interessante também a ser analisada.
um caso específico, né? O João coloca aqui que ele deu entrada na aposentadoria por conta de problemas de saúde há 8 anos. Segundo o advogado, aí, não se conseguiu na justiça. Ele tem 63 anos e 14 de contribuição. E aí ele pergunta, né, que tipo de ação ele deve tomar agora. Então, em razão da idade, se realmente sim continuar doente, né, pode se verificar de conseguir um auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez. E caso não consiga, realmente não passe nenhum tipo de perícia, é interessante voltar a pagar o INSS. Então, volta a pagar a Previdência, tem algumas formas de pagar. Então, provavelmente o senhor vai ter que pagar como facultativo, né, em razão de não ter condições para o trabalho. Então, é interessante voltar a pagar o INSS, por quê? Em razão que falta só 1 ano para o senhor conseguir a aposentadoria. Como o senhor está com 63 anos, o senhor vai pagando agora durante 1 ano e com 65 anos vai aposentar. Então é interessante ter esse projeto. É sempre bom nós visualizar, né, o tempo que a pessoa tem, o que vai acontecer e fazer um projeto mesmo. Colocar, né, pensar no futuro. Então, fazer uma programação para o futuro para verificar quando vai aposentar. Então, no caso o senhor consiga, é interessante voltar a contribuir para o INSS para ao menos garantir a aposentadoria aos 65 anos. Agora, se o senhor realmente não tiver nenhuma condição de trabalho, o senhor for de baixa renda, pode tentar o benefício assistencial ou deficiente. O que é o benefício assistencial ou deficiente? É para pessoas que têm menos de 65 anos, não possuem qualquer condição de trabalho e são de baixa renda. Se preencher todos esses requisitos, a pessoa tem direito a um salário mínimo sem 13º, mas com certeza já ajudaria aí na renda da casa. Vamos falar um pouquinho a respeito da questão das aposentadorias especiais e como elas se enquadram. Então, essa questão da aposentadoria especial também foi alterada agora com a reforma da Previdência. E como ficou? Essas pessoas, ao meu ver, são as pessoas que foram mais prejudicadas, porque são pessoas que trabalharam durante um grande período numa atividade com insalubridade ou periculosidade. Então, tinha algum agente ali que faz mal para a saúde, por exemplo, uma pessoa que trabalha com herbicida. E aí, o que aconteceu? Com a alteração, agora com a reforma, a pessoa que trabalhou a vida inteira, né, com essa exposição, ela vai ter que ficar mais anos trabalhando naquele mesmo ambiente prejudicial. Então, uma pessoa que trabalhou aí por 10, que antigamente, né, trabalhava 25 anos e aposentava, então um homem começou a trabalhar com 20 anos com herbicida, com 45 anos ele já aposentava. Se ele começou com 18 anos, com 43 anos ali ele já estava aposentando. Mas é justo, é digno que se faça isso, porque imagina um corpo exposto a, por exemplo, ao herbicida, né, o que o herbicida é o veneno, a veneno durante 25 anos. O corpo ele acaba sofrendo muito. E agora com essa reforma da Previdência, a pessoa ela não vai mais poder aposentar com qualquer idade, ainda que trabalhe no ambiente insalubre. Então vai haver toda uma questão que a pessoa ela vai aposentar só com 56, 55, 58 ou 60 anos. Então qual é a diferença dessa idade mínima? Então só vai aposentar com 55 anos quem trabalhou num ambiente, né, que a questão da insalubridade ela seja de alto risco. Tá? 58 anos para um risco médio e 60 anos para quando o risco é baixo. No caso do herbicida, vai ser considerado um baixo risco. Então, pensa uma pessoa que ela começou a trabalhar com 20 anos no herbicida, para ela conseguir aposentar, ainda que ela esteja exposta ao veneno, a tudo que faz mal à saúde, na verdade, ao invés de 25 anos, ela vai ter que trabalhar durante 40 anos, porque ela só vai conseguir aposentar aos 60 anos. Aí nós temos que pensar, né, se realmente ela vai conseguir receber a aposentadoria ou apenas deixar uma pensão por morte aí para os familiares, porque com certeza vai ser uma questão muito degradante para o próprio corpo. Então, provavelmente o corpo não vai conseguir suportar toda essa exposição ao veneno, né? Então, existem também regras de transição. Essas regras de transição, elas também são uma idade com um tempo de contribuição para a pessoa. Então, quem está com a insalubridade que seja considerada baixa, ela precisa de 66 pontos, somando a idade com o tempo de contribuição. A insalubridade em grau médio, 76 pontos, somando a idade com o tempo que a pessoa trabalhou, e 86 pontos quando a insalubridade for num grau menor. Então, aí tem que analisar caso a caso, mas ao meu ver, esse foi o grande prejudicial agora dessa reforma da Previdência, né? Porque com certeza essas pessoas que trabalham muitas vezes com veneno, às vezes no sol forte, poeira, muito barulho, então tudo isso acaba assim transformando, a pessoa acaba desenvolvendo alguma doença em razão dessa exposição, então eles teriam direito sim a essa questão de ter a aposentadoria antes. E o que acontece? Existem PECs paralelas para tentar relativizar essas regras da aposentadoria especial. E pelo jeito alguma vai passar, então provavelmente essa regra ainda ela vai ser alterada. Nós temos que aguardar aí para verificar o que vai acontecer. Perfeito.
E é interessante exatamente isso, né? Checar essa questão dos dados e dessas pequenas mudanças de alteração, porque como também se tem a regra de transição, né, para a pessoa ver onde ela se encaixa da melhor maneira possível. É sempre muito interessante analisar todas as regras de transição. No total nós temos 5 para verificar em qual se encaixa. E o mais importante ainda é a pessoa tentar preencher os requisitos antes de 13 de novembro. Por quê? Preenchendo os requisitos antes, ela consegue se apegar, né, na lei anterior, os cálculos, tudo vai ser com base na lei anterior, que com certeza é mais benéfico. Então é sempre interessante. E como que ela pode chegar nesse tempo? Através de ação trabalhista, às vezes para reconhecimento de vínculo de algum período, tempo rural. Então mesmo se a pessoa ela não teve registro durante algum tempo e ela trabalhou na roça, às vezes os familiares viviam na roça e normalmente quando os familiares vivem na roça, a família toda vai ajudar os pais. Então a pessoa vai criança ainda para a roça. Esse tempo ele pode sim ser considerado como tempo de serviço. Outros serviços que a pessoa começou a trabalhar, porém ela não tinha o registro, né? Tendo algum tipo de comprovação, pode tentar somar esse período, tudo para tentar fazer com que todos os requisitos sejam preenchidos antes da alteração da lei, porque conseguindo isso, a pessoa vai ter um cálculo melhor e vai conseguir aposentar antes. Uma das questões aí com os aposentados é o famoso empréstimo consignado, né? E que tem gerado dezenas de problemas. Vamos falar um pouquinho a respeito disso. É bem importante as pessoas que forem fazer empréstimo consignados, primeira coisa, fazer só o empréstimo quando necessário mesmo. Então, se a pessoa realmente tem uma necessidade, faça o empréstimo. Mas se não tiver, tenta evitar ao máximo, em razão dos juros. A pessoa ela vai ficar comprometida ali com aquele dinheiro que ela pegou, ela vai ficar durante anos pagando essa dívida. Então, é bom ficar bem atento em relação a isso. E outra questão muito importante é ficar atento aos golpes que envolvem o empréstimo consignado. Então, se for fazer um empréstimo, vá até o estabelecimento. Não aceite que a pessoa venha até você e nem por conversas de WhatsApp ou telefones que foram encontrados em Facebook, em nada desse tipo. Vá até o estabelecimento. Isso é muito importante para se tentar evitar golpes. Tem golpes que a pessoa vai até a sua casa, ela acaba, às vezes, por conversa de WhatsApp, e na verdade é todo um golpe e não tem qualquer instituição financeira credenciada, correta por trás. Então é bom ficar bem atento a essas questões. E uma outra questão que é recorrente é a falsificação de assinaturas de idosos, né? Então muitas vezes as assinaturas dos idosos são falsificadas, então a pessoa depois ela começa a verificar que tem aqueles descontos indevidos na aposentadoria. Então é bom sempre verificar, teve desconto indevido, é bom verificar o porquê que está acontecendo isso. Então é bom ficar atento a essas questões, porque o empréstimo você fez, depois geralmente aí vai ficar uns 5 anos descontando da aposentadoria. Perfeito. Falar um pouquinho agora a respeito da questão das pensões, né? A Maria Aparecida, ela ficou viúva após o dia 13 de novembro. Ela é aposentada e o marido também era aposentado. Ela pergunta como fica a situação da pensão nesse caso. Então, no caso da senhora, a senhora não vai receber a pensão 100%. A senhora vai receber 50% mais 10% por dependente. Então, se for só a senhora que tem como dependente, se não tem filhos menores de 21 anos ou incapazes, maiores de 21 anos, porém incapazes, a senhora vai receber apenas 60% do valor da aposentadoria. E ainda tem que verificar qual o valor da aposentadoria da senhora e quanto ele recebia, porque conforme for ainda vai ter um outro redutor. Então, como o falecimento ocorreu após 13 de novembro, a senhora vai sim cair nas regras novas e vão ter essas questões aí que vão reduzir o valor da aposentadoria da senhora, da pensão da senhora, tá? E conforme o salário que a senhora receber, também vai ter algum impacto no valor da pensão, então aí tem que verificar mesmo como que vai ficar. O Geraldo, ele faz 65 anos em maio. Tem 20 anos e 4 meses de contribuição. Ele pergunta se já pode dar entrada na aposentadoria. Geraldo, como o senhor faz 65 anos apenas em maio, vai ter que aguardar maio mesmo para dar entrada na sua aposentadoria. Mas aí, chegando em maio, o senhor já pode entrar, porque o senhor já tem mais de 15 anos de contribuição, né, que é o que precisa mesmo. Então, chegando em maio, o senhor vai conseguir aposentar, para o senhor não vai ter qualquer prejuízo. A não ser essa questão de cálculo que alterou, mas o senhor vai conseguir aposentar tranquilamente, conforme já estava planejado, né, porque com a lei anterior, o senhor também só aposentaria em maio. Cristina colocando aqui que o filho teve o benefício cortado há 2 anos, porém o médico não o libera para trabalhar. Ele tem uma perícia marcada para 30 de abril só. Ela pergunta como conduzir, se existe alguma maneira de acelerar esse processo.
Então, Cristina, com essa questão da reforma da Previdência, muitas pessoas entraram no INSS e também teve uma grande corrida com processos judiciais. Então, tanto o judiciário quanto o INSS, para questões de previdência, eles tiveram muita demanda. Então, em razão disso, tudo está mais demorado. Então, vai ter que aguardar mesmo a perícia. Só que o que é interessante, como tem esse tempo para a perícia até abril, é interessante se preparar para a perícia. Então, tentar conseguir novos relatórios médicos, se documentar bem, juntar, levar até as caixinhas que a pessoa tem do medicamento que toma, ou os receituários, levar relatórios médicos, bons relatórios médicos, levar tudo o que conseguir para demonstrar ao médico o que realmente a pessoa tem e que está totalmente incapaz para o trabalho, tá? Para aumentarem as chances aí de dar certo. Perfeito. Quando se pensa, né, nessa questão da rotina, como a gente está colocando aí, da avaliação nessa transição, o Miguel coloca da importância ainda hoje da questão de ter tudo documentado, né, e do transtorno que é num momento de aposentadoria não ter a documentação correta. Não, e às vezes assim, é até uma judiação, que a pessoa te contando a história, dá para verificar claramente que a pessoa realmente trabalhou pelo tempo suficiente. Mas infelizmente, se não tem provas, muitas vezes não se consegue. Então assim, mas tem algumas provas também, que às vezes algumas ideias, que às vezes é bom procurar um advogado da confiança, um profissional que mexa com isso da confiança, para dar novas ideias de documentação. Porque às vezes são coisas que a pessoa nem imagina que ela pode buscar e acaba encontrando. Uma questão assim é o PPP, que é o Perfil Profissográfico Previdenciário, usado para aposentadoria especial para comprovar que a pessoa estava exposta a um agente que faz mal para a saúde. Muitas vezes as pessoas não conseguem esse documento facilmente. E aí, se não consegue, se a empresa já fechou, o que pode ser feito? Pode-se procurar algum colega que conseguiu esse documento, então usar ele. Pode-se procurar alguma decisão judicial que a pessoa ganhou o processo contra aquela mesma, conseguindo reconhecer aquele período como insalubre daquela mesma empresa e tentar utilizar. Então tem que usar de outros artifícios, outros meios para tentar realmente comprovar isso. Mas é sempre muito interessante ter uma pasta em casa, juntar a documentação e ir juntando. Para a hora que realmente for precisar, já está tudo correto. Perfeito. Também com a gente aqui o Tiago, né? Ele está colocando a questão, né, do Fórum Econômico Internacional de Davos aí, e essa questão da discussão das previdências no mundo, né? Como a gente viu no Chile, etc. Na França? Não, mas da previdência do Chile também, né? Que a gente teve mudanças impactantes, como está tendo no Brasil agora, né? E quanto essa questão do fórum tem impulsionado a questão dessas mudanças previdenciárias no mundo. A questão da nossa mudança agora, ela foi muito drástica. Na verdade, aqui na América Latina ainda nós estamos tendo essa mudança drástica, porque na verdade na Europa eles já estão numa contramão disso. Eles fizeram essas mudanças drásticas que nós tivemos agora antes, e agora eles já estão começando a melhorar. Então, e isso provavelmente vai acontecer com a gente também, porque a alteração agora foi muito drástica, então provavelmente nós vamos ficar sem reforma durante um bom tempo, e depois provavelmente vai começar até a melhorar as regras, eles vão amenizar essas regras, porque com certeza agora foi muito sério. Então isso acaba impactando, mas essas mudanças agora de certa forma foram necessárias em razão de que o governo não fez qualquer planejamento. Então ele foi recebendo os valores das aposentadorias, não guardou esses valores, utilizou em outros meios, né? Muitas vezes para pagar regalias deles mesmos, e aí agora para pagar as pessoas que realmente trabalharam não tem esses dinheiros. Então vamos ver agora assim o que acontece, mas provavelmente a longo prazo até, mas provavelmente depois nós vamos ter uma reforma para tentar melhorar o que aconteceu agora. E que acaba causando reflexos sociais, né? O que a gente tem visto no Chile é um impacto muito grande em relação à previdência, e como você coloca bem, a Europa já vem nessa contramão também, né? E a questão dos fóruns econômicos mundiais colocam muito isso, né? Porque você tem um impacto de economia no governo, mas a gente sabe o quanto a previdência também movimenta a economia, né? Não, com certeza. E o que acontece? O governo ele prega muito que ele vai tirar as desigualdades. Então quem ganha mais que vai ser maior prejudicado. Mas quem ganha muito com a previdência? O teto hoje do INSS é de R$ 5.800. Se a pessoa ela contribuiu a vida inteira no teto, ela não aposenta com R$ 5.800, ela aposenta com menos do que isso. E as pessoas que vão ser impactadas são pais de família que recebem R$2.000, R$3.000. Se conseguir chegar a ganhar isso, R$3.000 hoje é uma aposentadoria alta, assim, para os
termos do nosso país, quem consegue essa aposentadoria. Então, quem vai ser afetado é diferente. Se o discurso do governo que vai trazer igualdade social, isso não existe. O que vai acontecer são as pessoas que mais humildes mesmo, que trabalharam a vida inteira, esperando essa aposentadoria para conseguir se manter, essas pessoas sim que serão impactadas, infelizmente. A Joana, né, ela disse que tem um processo contra o INSS, fez perícia em Ribeirão e o médico deu 6 meses para voltar a fazer uma nova perícia. Desde maio está com essa sentença na mão da juíza. Ela pergunta se é normal a demora de se liberar a sentença. Então, Joana, cada caso é um caso, né? Tem que se verificar o porquê que está acontecendo essa demora, mas infelizmente o nosso judiciário ele é lento sim. Tá? Falar que o nosso judiciário é um judiciário rápido, infelizmente ele não é, né? Agora nós estamos com várias mudanças, o processo digital, tudo isso acaba acelerando o processo. Mas às vezes realmente demora. É uma questão mesmo, aí é uma questão que às vezes foge, né? A questão da forma que é estruturado mesmo a nossa justiça. E isso é um questionamento que sempre vem, né, nas nossas discussões aqui no programa, né? Sempre alguém liga, pergunta da demora, da avaliação, da sentença, se é assim ou se não é. Não é um trâmite rápido, né, no país, a gente sabe disso. E isso já é diferente, igual nós citamos o Chile, né, do que acontece no Chile. Então, no Chile, se a pessoa vai lá e ameaça que vai entrar com o processo, aconteceu qualquer problema. Às vezes a pessoa viajando, aconteceu um problema. Se ela ameaça, eles resolvem rapidinho, porque é uma justiça rápida. Sendo rápida, as pessoas têm medo e já resolvem de imediato. Aí, infelizmente, aqui no nosso país, só que eu acredito sim que tudo está melhorando. Então, assim, nós estamos melhorando, hoje os processos eles estão digitais, o que ajuda muito. Nós temos o Conselho Nacional de Justiça que fiscaliza tudo, que também já ajuda. Então, tudo está evoluindo, nossa democracia está evoluindo mesmo. Mas, infelizmente, ainda é muito lenta, a pessoa tem que esperar por anos. E aí, o que acontece? Às vezes demora anos para uma aposentadoria, por exemplo, especial sair, e quando sai, ela ainda se transforma em precatório. Aí, se transforma em precatório, aí se vão mais alguns anos aí para receber. É bem complicado as questões da nossa justiça. Perfeito. Thaís, eu quero agradecer, como sempre, a presença, as contribuições e as colaborações nesse momento de transição, né, que nós vivemos com a relação à Previdência. Esperar que tudo, né, se acerte, né, a gente ainda tem mais um período de discussão em Senado e volta para a Câmara depois, mas esperamos realmente que tudo corra, de fato, da melhor maneira possível e prejudicando minimamente, né, o trabalhador, em especial os que ganham menos, como a gente colocava. Vamos aguardar agora, né, os novos passos aí da reforma da Previdência, vamos nos atualizando, né, para ver o que vai acontecendo. E é sempre um grande prazer estar aqui, um ótimo Natal e um ótimo Ano Novo a todos.